Então, esse artigo se trata de uma revisão sobre as várias formas de morte celular e de como tudo isso acontece. Então, até então acreditava-se que morte celular era resultado de um dos dois processos distintos, né? A apoptose, essa imagem da direita, e a necrose, a imagem da esquerda. No entanto, nos últimos anos, várias outras formas de morte celular acabou sendo descobertas. E isso mostrou que a célula pode morrer de várias formas distintas. Então, o que é a morte celular? Parada permanente das atividades biológicas necessárias à manutenção do equilíbrio celular. As células são expostas a uma perturbação da homeostase que transpassa um ponto irreversível de restauração, levando à morte. Então, celular e não seja possível restabelecer esse equilíbrio, chamamos que a célula está em estado irreversível, sendo direcionada para a morte celular. Então, agentes lesivos podem causar danos celulares. Caso não seja um dano reversível, a célula é direcionada para a morte celular. A proliferação não controlada de células ou o número excessivo de morte celular pode resultar no surgimento de doenças. Alguns tipos de morte celular são processos fisiológicos, né? E mantendo o equilíbrio do organismo, e essa não manutenção pode resultar em surgimento de tumores e doenças neurodegenerativas. O número de células danificadas, né, ou que não são necessárias em organismos multicelulares. A apoptose é um processo fisiológico, por exemplo, na embriogênese, quando acontece a formação dos dedos, até e depois é formado, já não são necessárias essas películas. Então isso entra em processo lógico para a migração delas. Ou ela é uma então, a apoptose. Celulares, interação entre as células que o constituem. Desenvolvimento embrionário, como eu falei no exemplo dos organismos, são capazes de induzir a morte programada como resposta a estímulos intracelulares e extracelulares, que vão ser as duas vias. A via de morte celular induzida por programa intracelular e altamente regulada. Ela requer energia e síntese proteica para sua execução. Então, o que acontece com uma célula que vai sofrer a apoptose? Acontece encolhimento celular, a condensação da cromatina, né? Bolhas de membrana, formação de vesículas, a decomposição do DNA, ela se fragmenta em corpos apoptóticos e é fagocitada por... Então, a iniciação da apoptose é dependente de uma série de proteínas chamadas caspases, que são protease cisteína aspárticas. E há duas categorias de caspases, as iniciadoras e efetoras. E nas células, elas estão de duas maneiras, em forma de procaspases, formas inativas, e caspase, forma ativa. Então, as caspases. Como é que é uma ativação de procaspases por clivagem? As procaspases encontram-se soltas no citoplasma, né? E quando ocorre um estímulo pró-apoptótico, elas são ativadas adotando sua nova forma de caspase ativa. Clivagem é essa quebra nelas. Ó. Ela quebra essa região dos prodomínios e se torna de forma ativa. 9, efetoras 3, 6 é a hora em que elas foram descobertas. Então, após detectado um dano celular, as procaspases iniciadoras são ativadas, levando à ativação de caspases efetoras. E assim, inicia uma cascata de eventos que levaram à fragmentação do DNA, destruição de proteínas nucleares e do citoesqueleto. Então, uma vez detectado o dano, as iniciadoras 8 e 9 são ativas. Isso leva à ativação de caspases efetoras, que inicia uma cascata de eventos, né,
que irão levar à fragmentação do DNA e o processo apoptótico. E a apoptose pode ser iniciada por duas vias, a intrínseca e a extrínseca. A via intrínseca também é chamada de via mitocondrial. Então, é uma ativação partindo da detecção de danos por sensações positivos ou negativos. Os fatores positivos, resposta a danos provocados pela exposição a agentes levantes, agentes levantes externos, né, como hipóxia, radiação, exposição a calor, etc. E negativos surgem da ausência de citocinas, hormônios e fatores de crescimento. A ausência de sinais de vivência, moléculas pró-apoptóticas como puma, que ativam e iniciam o processo de apoptose. Então, aqui, como é que ela funciona? Então, quando a apoptose ela é induzida, né, tanto por processos, por fatores positivos ou negativos, ela sofre alterações na mitocôndria, né? Na membrana mitocondrial. Leva a aberturas de poros nela e aumenta a permeabilidade. E aumentando sua permeabilidade possibilita que proteínas pró-apoptóticas saiam dela e fiquem soltas no citoplasma. Entre elas está o citocromo C. Uma vez solto esse citocromo C, ele se junta a mais duas proteínas que também estão no citoplasma, a PAF1 e a procaspase 9. E juntos eles formam o apoptossomo. Uma vez solto esse apoptossomo no citoplasma, né, ele ativa a caspase 9 iniciadora, que ativa a procaspase 3 em caspase 3 efetora, e inicia o processo apoptótico. A condensação de cromatina, fragmentação do DNA e aumento da permeabilidade da membrana. A caspase 3 é que de fato vai matar a célula. Pode ser uma killer cell, uma célula exterminadora, ou um macrófago. Então, geralmente é de sinais do sistema imune e é iniciada pelo envolvimento de um sinal externo com a proteína transmembrana FAS, que é um receptor de morte. Intrínseca, a célula recebe um sinal externo, né? E esse sinal externo é mediado pela proteína FAS, que se liga no seu receptor. E isso desencadeia a formação do complexo FAD. E vai ativar a procaspase 8, né, iniciadora, que soltando o citoplasma vai ativar a procaspase efetora e iniciar o mesmo processo apoptótico que vai levar à morte ligadas a essas proteínas aqui, que também vão levar ao aumento da permeabilidade da membrana mitocondrial, liberando o citocromo C. Então aqui de novo a via extrínseca, o dano direto na célula, né, reconhecido pela membrana. Acontece formação de poros na mitocôndria, né, libera citocromo C, formação do apoptossomo, ativação da caspase nova iniciadora, que ativa a caspase 3 efetora e começa a via de execução, com ativação de endonucleases, degradação do cromossomo e o que acontece na via extrínseca. E na via extrínseca, ligantes da morte, né, recebem receptores de morte, complexo FAD, né, isso leva à ativação da caspase 8, iniciadora, que ativa a caspase 3 efetora, e a via de execução, com ativação de proteases e degradação de proteínas nucleares e citoesqueleto. E acontece a mesma coisa nas duas vias, levando à morte celular. Então, piroptose, uma morte celular programada com danos colaterais. É uma forma alternativa de apoptose, ela também é caspase dependente, no entanto, ela tem potencial pró-inflamatório. E uma vez ativada por patógenos, né, a caspase as pré-formas das citocinas inflamatórias e interleucinas em formas ativas,
Isso resulta na apoptose celular, mas dispersando essas citocinas inflamatórias no meio extracelular. A clivagem da procaspase 1 forma a caspase 1. Isso resulta na formação de poros na membrana, permitindo o fluxo de íons. Isso resulta no desbalanço osmótico, entrando água na célula, que acaba sofrendo lise. E na piroptose, a integridade nuclear é mantida. Então, a piroptose é iniciada em resposta à infecção a patógenos, né? Então, o vazamento iônico por poros da membrana plasmática desencadeado pela caspase 1, aqui. Isso resulta na lise da célula. E a caspase 1 também desencadeia a liberação de citocinas inflamatórias. Chegamos na autofagia. Mecanismo para proteger e matar células estressadas. Processo onde macromoléculas e organelas são sequestradas pelos lisossomos e degradadas. Esses lisossomos são capazes de digerir esses substratos. Esses componentes podem ser reciclados para compor estruturas de uma nova célula ou ser oxidado para a produção de energia ou por danos de superfície em organelas. Ela é frequentemente usada na reciclagem de componentes, né? Isso pode resultar na destruição de células e tem sido associada à remoção de células senescentes, de tecidos envelhecidos e a destruição de lesões neoplásicas. Então, o fracasso da autofagia pode estar associado ao câncer, assim como a acumulação de proteínas agressivas no sistema nervoso e associado ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas como Alzheimer. E há 3 tipos de autofagia. A macrofagia, onde regiões celulares inteiras são englobadas, né, em vesículas de membrana dupla, que formam o autofagossomo. E esses autofagossomos se fundem em lisossomos e se formam o autofagolisossomos. E o conteúdo é degradado por proteases. Na microfagia, organelas e regiões do citosol são diretamente fundidas nos lisossomos e é mais específica e pode ser desencadeada pela sinalização molecular, presente na superfície de organelas danificadas, assim desencadeando uma ação dos lisossomos diretamente sobre essa organela. E a autofagia seletiva, onde proteínas citoplasmáticas vão ser direcionadas para a fusão com lisossomos por uma chaperona citosólica, né? E através da interação entre uma chaperona e um pentapeptídeo. Isso presente na sequência de aminoácidos do substrato. Então, aqui, a autofagia resulta na formação do fagóforo, né, por meio desses complexos aqui. Então, se fecham em torno das proteínas que são ligadas a essa P60 e LC30, que são chamadas de proteínas ubiquitinadas. Então, o fagóforo se fecha e forma o autofagossomo, que então se funde com o lisossomo, e resulta na degradação do conteúdo. E aqui, o autofagolizossomo com os restos celulares sendo hidrolisados. Então, chegamos à necrose, que é uma morte celular com danos colaterais. Então, necrose é o contrário da apoptose. É uma forma descontrolada de morte celular. Ela é induzida por lesão externa repentina e grave. Ela envolve também a regulação de várias proteínas e compostos pró-inflamatórios, né, como o fator nuclear Kb, que causa ruptura da membrana celular e assim causando o derramamento do conteúdo celular nas áreas circundantes, né? Isso resulta numa inflamação e danos nos tecidos perto. Então, ela envolve a regulação de proteínas pró-inflamatórias
resulta na ruptura da membrana e liberação do conteúdo intracelular na matriz celular. Isso leva a uma cascata inflamatória, né, e dano tecidual. Ela é independente da ATP, porque geralmente ocorre devido a um dano grave e repentino. A célula incha, né, devido à falha de manutenção da homeostase, processo de oncose. Então, aqui, a célula sofre a lesão repentina, né? Pode ser um agente químico ou exposição à hipóxia. Como o dano celular é repentino, a célula é incapaz de iniciar a apoptose, né, a morte programada, e ela começa a se inchar com o processo de oncose. Inchando assim, a célula se rompe e derrama seu conteúdo no ambiente circundante, causando inflamação. O mecanismo de regulação da necrose é controlado por um ambiente que interage com os receptores 1 e 3, né, RIP1 e RIP3. A via de ativação mais conhecida é mediada pelos receptores de morte, fator de necrose tumoral, o TNFR1. Então, a necroptose envolve o receptor de morte, o TNRF1, e quando recebe o sinal externo, ele pode desencadear tanto a apoptose quanto a necrose, né? Aqui. Então, a apoptose ela vai ocorrer quando a sinalização do TNRF1 formar o complexo 1, aqui, que vai desencadear a formação do apoptossomo, né, que vai ativar a caspase 8 e iniciar o processo de apoptose. E a apoptose vai ocorrer quando, através da formação do complexo 2, ele vai inibir a formação do apoptossomo e impedir a ativação da caspase 8. E assim vai impedir o processo apoptótico, levando a célula à necroptose. E oncose, como eu falei na necrose, é um mecanismo de alternância entre apoptose, autofágia e necrose. Então, oncose do grego significa inchaço, e ela é um caminho pré-letal. Então, ela é caracterizada pelo inchaço da célula e organela juntamente com o aumento da permeabilidade, assim entrando água na célula, né? E à medida que progride há um esgotamento da energia e uma falha nas bombas iônicas da membrana, prejudicando a manutenção do equilíbrio osmótico. O resultado do vazamento de detritos celulares no tecido circundantes e assim gerando inflamação. E ela é geralmente provocada por infecções e danos graves repentinos, né? Então, de acordo com que a oncose progride, há um esgotamento de energia e falhas nas bombas iônicas da membrana. E isso resulta num vazamento intracelular, né, nos tecidos circundantes, assim formando inflamação. Um processo apoptótico pode virar uma necrose via oncose se houver esgotamento energético. Então, a célula que está sofrendo o processo apoptótico, né, se ela esgotar sua oferta de ATP, ela vai ser incapaz de iniciar a apoptose e ela vai entrar num processo de necrose. E as conclusões do artigo, que ele fala que uma maior compreensão das várias formas de morte celular nas últimas décadas levou ao desenvolvimento de terapias clínicas mais eficazes para doenças como câncer, geralmente induzindo a apoptose. E esses medicamentos, né, estão em desenvolvimento e possivelmente levarão a futuras terapias para uma variedade de doenças, incluindo cânceres e doenças neurodegenerativas. E até
até induzindo necrose, né? E assim matando um número grande de células tumorais. E é isso, pessoal. Obrigado.